conversando sobre autismo. Olá, eu sou a Carla. E eu sou o José. Estamos aqui para mais um encontro conversando sobre autismo. Vou explicar para vocês como que nós montamos para que vocês possam entender um pouquinho de como que vai ser essa sequência. Conversamos e pedimos aos nossos pais e a todos aqueles que fazem parte da Associação Espaço Vida Mais Amor que nos enviassem perguntas, curiosidades sinceras que querem saber sobre o autismo para que autistas possam vir a responder. Vamos estar hoje com 5 pessoas que têm transtorno do espectro autista e nesse lugar como que vai acontecer? Teremos a Luana e a Luana ela vai ter o olhar de representar todos nós através da sua visão e através do desenho. Então nós vamos ter um outro formato, além das perguntas que vão ser respondidas, sanando essa curiosidade de vocês. Venha, assista até o final porque vai ser muito interessante. Olá, então a gente está aqui agora com o Lucas, com a Ana Clara e quero iniciar com a primeira pergunta. Fala aí, fácil. Eu posso responder essa pergunta primeiramente, ou você gostaria? Pode falar. Ok. Bem, falar pode parecer fácil, porém, por exemplo, quando eu utilizo algumas palavras, as pessoas repetem. Eu fico sentindo que eu utilizei alguma palavra de uma maneira estranha ou num contexto diferente. A minha forma de se comunicar é uma forma circular. Eu preciso trazer primeiramente o que eu gostaria de falar, as pessoas não conseguem compreender, então eu circulo trazendo um contexto até chegar onde eu falei primeiramente para que as pessoas consigam me compreender. Muitas pessoas no espectro têm dificuldade para começar a falar e tudo mais. Eu, desde pequena, conversei normal, fui criada como se eu não tivesse nada. Eu tive diagnóstico, eu tinha 17 anos já, então fui criada como se eu fosse normal. Mas eu percebo até hoje ainda que em algumas coisas, em algumas situações que acontecem, eu tenho uma trava, eu não consigo falar o que eu quero falar, o que eu sei que eu tenho que falar. Aí eu percebo que eu me comunico melhor por mensagem, ou escrevendo, ou pensando muito naquilo que eu vou falar até que sai. Obrigado. Muito obrigado pela resposta. Estamos aqui agora com o Álvaro e o Pedro. Álvaro, como você se sente com uma rotina cheia? Se você tiver muitas terapias, além de todas as obrigações diárias, como que seria isso para você? Sinto que eu seria muito sobrecarregado, atarefado, ia ficar muito cansativo, ia chegar nos finais de semana, minha cabeça já ia estar muito cansada, eu só ia querer ficar descansando, deitado e não aproveitando o fim de semana, e eu sinto que nem minha vida ia ser muito proveitosa. Muito obrigada. Agora, outra pergunta. Como vocês se sentem, Lucas, Ana Clara, né, quando fala que todo autista é igual? Bem, eu não acho que seja preconceito das pessoas em todas as ocasiões. Na verdade, eu penso que é desinformação. Elas não entendem que o autismo é o espectro, porque elas nos colocam em caixas fechadas. Perfeito. Ana Clara? É a mesma coisa, parte de um lugar de falta de informação. O que é uma situação bem delicada hoje, porque todo mundo tem muito acesso à informação com a internet e tudo mais, não só por questão do autismo, outras questões, do LGBTQIA+, tudo as pessoas estão querendo aprender com a gente ensinando, sendo que tem toda a informação. Mas ainda assim é uma questão de falta de informação, não chega a ser preconceito, igual você falou. Então, Pedro e Álvaro, como vocês se sentem quando vocês escutam ou ouvem que todo autista é igual? Eu considero como ignorância e falta de conhecimento de pessoas que pensam dessa forma. Perfeito. Eu sinto que a pessoa não sabe bem o que é o autismo e sinto também que a pessoa tem que se conscientizar ainda mais, saber que cada autista é de um jeito, por isso que é espectro, né? O que significa isso? Pessoas que têm a mesma síndrome, mas cada pessoa é de um jeito. Nenhuma é igual a outra. Obrigado. Lucas, Ana Clara,
Nesse lugar, né, de vocês estarem dentro do transtorno, de serem pessoas únicas, né, então vocês têm transtorno do espectro autista e são pessoas únicas, ok? Como vocês gostariam de ser tratados? Como qualquer pessoa. Como eu tinha falado, quem tem que impor os limites ou as peculiaridades é a pessoa. Você chega para conversar com a pessoa como se fosse qualquer pessoa. Se você chegar num lugar desconfortável ou fizer alguma coisa errada, a pessoa te fala. Você não supõe que ali não posso tocar nesse assunto, não posso, essa pessoa não consegue isso aqui. Você tem que aprender com a pessoa. Eu sinto que antes de falar conosco, que somos autistas, as pessoas colocam um filtro, né? Elas nos diminuem um diagnóstico e acabam não se comunicando conosco da maneira como nós gostaríamos de ser tratados como qualquer pessoa. Muito obrigada. Lucas, para você, para que serve a estereotipia? A estereotipia, ela é uma maneira de se organizar. Também eu faço estereotipia quando eu estou feliz, ansioso por alguma coisa e também simplesmente para relaxar. Socialmente, a estereotipia ela é considerada inadequada. Você concorda com essa proposta, essa afirmação? Concordo. Eu sinto que quando eu faço estereotipias em público, as pessoas se sentem incomodadas. Muitas vezes elas até se afastam. Perfeito, obrigado. Então, entendemos que vocês percebem que os movimentos que fazem na estereotipia incomodam. E como vocês dizem, às vezes até afasta as pessoas. Entendemos também que mesmo sabendo disso, estereotipar para vocês é fundamental, por tudo que vocês trouxeram. E aí, eu trago a seguinte pergunta. Qual a informação que vocês deixariam para os pais e responsáveis para que possa, nessa situação com seus filhos, né, e com aqueles dos quais eles cuidam, possam auxiliar nesse processo da estereotipia, no processo da estereotipia? Como que seria? Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é parar de querer parar os filhos de fazer estereotipia. Porque se a pessoa faz, tem um motivo, seja positivo ou negativo. A questão é que os pais, as pessoas que convivem, têm que entender por que a pessoa está fazendo a estereotipia e ver se ela precisa de ajuda com aquele sentimento, a coisa que levou, se pode ajudar. Porque, por mais que a sociedade veja como uma coisa inadequada, problema da sociedade. Bem, para mim, existem vários tipos de estereotipia e como a Ana Clara trouxe, é muito importante para nós estereotipar. Então, se for uma estereotipia que pode machucar, a minha sugestão seria redirecionar para uma estereotipia organizadora, mas que não cause nenhuma lesão no corpo. Sim. E aí teria que perceber mesmo, né? Qual que seria a estereotipia? Porque também não dá para você falar com o outro o que ele tem que fazer. Exatamente, não dá para você mudar de uma estereotipia para uma outra completamente diferente. Muito interessante. Muito obrigada. Então, para vocês, Álvaro, Pedro, para que servem as estereotipias? No meu caso, serve para desabafar alegria, serve para desabafar quando eu estou ansioso demais e quero pôr para fora aquela felicidade. Sinto que não fica tão encarregado minha emoção quando eu faço minhas estereotipias, porque se eu não fizer, sinto que internamente eu vou, vamos supor assim, ter um ataque. Se eu pôr para fora, fica melhor, mais tranquilo. Eu acho que estereotipia também está relacionado com a ansiedade. Eu concordo com o Álvaro, também eu sinto muito isso, até porque eu sou muito ansioso. E a estereotipia é justamente para isso, é você extravasar, você colocar o que está te incomodando para fora, através enfim, gesticulando, se exercitando. Enfim, existem muitas outras
eu acredito que existem muitas outras formas, eu falo por mim. Perfeito. Pensar um pouco como que essa comunicação ela sai para além do verbal e vai para o corpo, né? Sim. Perfeito. Obrigado. Então, vocês dois trouxeram esse lugar de que a necessidade que vocês têm da estereotipia, né, que é fundamental para vocês, até que para vocês consigam ter essa vida mais social, né, e que vocês, no contexto de vocês, que como vocês trouxeram, são únicos, né, então, vocês estão dentro do transtorno, mas o Álvaro é o Álvaro e o Pedro é o Pedro, então vocês conseguiram essa proposta de se organizar de forma que a estereotipia de vocês conseguem fazer socialmente de uma forma mais adequada, como o Álvaro trouxe, né? E em casa ter a liberdade de fazer uma estereotipia que não é tão adequada socialmente, mas que vocês têm essa liberdade de fazer, né? E aí, qual que seria a pergunta? A pergunta seria, até mesmo esse lugar, né, de auxiliar esses pais e esses responsáveis. Vocês acreditam, e aí trazendo, até porque eu já conheço, a gente já se conhece, né, Álvaro? O Álvaro, ele traz muito esse lugar para nós da importância da estereotipia. Que a sua família, a sua mãe, até fico emocionada, do processo que ela tem de te auxiliar, de te trazer para você esse lugar de que, meu filho, tá tudo bem, eu te entendo, e você tem na sua casa essa liberdade de se organizar desde que você não se machuque, né? Então, de você ter a sua estereotipia de uma forma organizadora. Isso te dá suporte para que fora, isso te deu suporte para que fora você consiga se organizar mais socialmente, ou seja, esse entendimento da sua mãe, esse entendimento da família, porque eu fico pensando naqueles que não conseguem se expressar como vocês, né? Às vezes, porque você teve o lugar da sua mãe da fala, né? Você teve esse lugar da sua compreensão, mas se aqueles que não têm esse lugar de conseguir compreender isso tudo e se organizar mais sozinhos, se a família tiver essa proposta desse acolhimento e essa proposta, se vocês acham que seria também mais fácil, como seria isso? O que vocês podem passar de informação para esses pais, para auxiliar esses responsáveis nessa proposta da estereotipia, que sim, é uma coisa que a gente percebe, é inadequada socialmente, apesar de vocês não concordarem, e a gente respeita isso, né? Mas socialmente é um lugar complexo. Como que a gente pode auxiliar outros autistas? Auxiliar dizendo que fazer isso no ambiente que ele esteja sozinho ou que esteja com as pessoas que o entendam, fique mais tranquilo, fique mais aconselhável, melhor para ele, e que lá fora ele não seja tão mal visto. Porque muitas das vezes, quando a gente faz isso aqui na rua, várias estereotipias, as pessoas olham mais torto, muitas acham que tem alguma coisa de errado, fica visualizando de um jeito diferente. Mas o pior é o deboche. Também o deboche, junta tudo isso. A ofensa verbal. Tudo isso, as agressões verbais, essas coisas carregam. E aí, explicando que sozinho em casa ou no ambiente que tem pessoas que o entendam, ele vai fazer de um jeito mais tranquilo, não vai se sentir humilhado, nem rejeitado, e aí pode ser que se estereotipe ainda melhor. Ele consiga menos, né? Fazer isso menos fora e mais dentro. Isso. Ele vai sentir, né? Uhum. Às vezes ele não consegue falar, mas ele sente. Isso. Então, fazendo um ambiente de segurança possibilita com que nesses outros espaços, como o Pedro trouxe, que há violência, que há preconceito, que ele consiga se organizar de uma forma também segura ali externamente, nessa vida outra, né? Questões mesmo de autoproteção e autocuidado. De autoproteção e autocuidado. Perfeito. Para evitar problemas maiores também. Entendi. É tudo uma questão de prevenção. É tudo uma questão de prevenção. E é interessante falar isso, né? Porque essa questão da estereotipia, ela é realmente assim, uma coisa que ela é muito batida, né? Inclusive com vocês, né? Então, quando a gente fala de terapia, a terapia até um processo de vamos organizar para ver se essa estereotipia diminui, né?
E é muito interessante mesmo, por isso que eu quis tanto perguntar isso, porque às vezes ele não é verbal, mas ele vai sentir, né? Ele vai sentir que ele não está sendo desaprovado, que ele está sendo acolhido, né? E aí ele vai entendendo que é possível ele ter um controle maior fora, né? Mesmo que isso leve um certo tempo, porque também não é de uma hora para outra, não é isso? Sim. Justamente. Ok, muito obrigada. Lucas, o que você faria se tivesse um filho autista? Essa pergunta é bem complexa. A probabilidade genética de que eu tenha um filho autista é muito grande. E talvez não seja um espectro tão próximo ao neurotipo como o meu. Pode ser um autismo mais severo. Mas ainda assim, eu teria um filho. Mas e o que você faria? Não, tipo assim, o que você faria, né, se eu tivesse um filho? Pra mim, Lucas, tipo, já responde pelo fato de que sim, eu teria esse filho, sabe? Você entende o que eu quero dizer? Agora Do tipo, sim. assim, a probabilidade de que eu tenha um filho atípico severo é muito grande. Ele não necessariamente será como eu, mas eu ainda assim teria esse filho. Ou seja, o que você faria se você tivesse esse filho? Eu teria esse filho. Muito obrigada. Perfeito. O que vocês fariam, né, Pedro, Álvaro, o que vocês fariam se tivesse um filho autista? Eu, se tivesse, sinto que ele seria meu do mesmo jeito, seria muito bem-vindo, pretendo ter filhos, pretendo construir uma família, embora muitas pessoas próximas de mim já me aconselharam a não ter filhos, porque eles comentam, se nascer autista, como que vai fazer? Eu falo, não tem problema, venha que vier, pretendo tudo mais e seja o que Deus quiser. Ser autista não é um problema. Bem isso, ser autista não é um problema. No meu caso, apesar de eu ter optado por não exercer a paternidade, menos ainda optar por uma construção familiar, eu acho que se eu tivesse um filho autista, ele seria muito amado e ele deveria, sim, merecer muito respeito, porque ele é uma criança como outra qualquer. E mais uma vez eu reitero, o autismo é apenas um detalhe. Perfeito, Pedro. Então, agora a gente está aí finalizando a nossa entrevista. Agradeço a presença, né, do Pedro, do Álvaro, do Lucas, da Ana Clara e da Luana, que está aqui produzindo todos os nossos desenhos maravilhosos. Esse material vai estar disponibilizado no YouTube, nas nossas redes sociais, né, que também tem aí o Instagram. Acessem tanto o Instagram do Espaço Terapêutico Vida Mais, como também da Associação Espaço Vida Mais, e siga-nos no YouTube. E tem o sininho, né? Tem um sininho lá que pode colocar para que vocês fiquem acompanhando toda a nossa produção. Esperamos produzir mais materiais com relação a essa temática, que é muito rica e que é o material que a gente produz, né? Que é a nossa luta diária. É isso. Obrigado. Obrigado a A gente presença de agradece. todos e todas.